Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você acompanha comigo os destaques do Brasil e do mundo. E eu começo com notícias de Brasília. Olha só, o orçamento de 2024 deve ser aprovado nesta quinta-feira pelo Congresso Nacional. Mas para isso é preciso que o parecer seja votado antes nas comissões. O Congresso Nacional planeja finalizar a votação da Lei Orçamentária Anual, mas para isso é necessário votar o parecer do projeto tanto na Comissão Mista de Orçamento quanto em uma sessão do Congresso no mesmo dia. A intenção inicial era finalizar ontem a votação na comissão, mas a sessão foi adiada para que o governo apresentasse uma solução em relação à alocação de recursos para um novo programa de aceleração do crescimento. No relatório, o PAC foi cortado em 17 bilhões de reais, passando de 61 bilhões para 44 bilhões de reais. O programa é pauta prioritária do Executivo e, por isso, a equipe econômica do governo se reuniu com o relator geral do orçamento, o deputado Luiz Carlos Mota, para garantir a reposição do valor inicialmente previsto. Com isso, deve haver um remanejamento de verbas em outras áreas do governo. O relatório da LOA também trouxe a redução de 13 bilhões sugeridos pelo governo para bancar o programa. O relatório reduziu o valor para cerca de 9 bilhões de reais. Em relação ao Bolsa Família, o parecer mantém a previsão de 168 bilhões de reais. O texto traz um fundo eleitoral turbinado de quase 5 bilhões de reais. A previsão de verba para as emendas parlamentares previa 37 bilhões em recursos e trouxe um aumento de mais de 15 bilhões, somando 53 bilhões de reais. Vamos falar de saúde agora. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a vacina pneumocócica 20 valente conjugada. O medicamento amplia a proteção de crianças, jovens e adultos contra doenças como a pneumonia, meningite e otite. Quem traz mais detalhes é a nossa repórter Maria Clara Leite. Prevenar 20 é o nome da vacina produzida pela farmacêutica Pfizer e pela Protege contra casos graves de doenças meningocócicas, que podem levar a meningite e pneumonia, por exemplo. A gente lembra aqui que essas doenças são transmitidas de pessoa para pessoa por meio de gotículas de saliva expelidas na fala ao tossir ou espirrar. Esse novo imunizante protege contra 20 sorotipos de pneumococo, 7 a mais do que a proteção oferecida pela vacina 13 valente. As vacinas pneumocócicas costumam ser mais dolorosas e podem causar um pouco de inchaço, vermelhidão e até febre. Mas são sintomas que logo passam e não deixam sequelas. A Prevenar 20 atenderá a população pediátrica, idosos e pessoas de qualquer idade que possuem alguma comorbidade. É isso aí. Bem, e a comercialização da nova vacina depende de um processo de definição de preço que é feito junto à CEMED, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. A expectativa da Sociedade Brasileira de Imunizações é que o novo imunizante esteja no mercado até o final do primeiro trimestre de 2024. E o terceiro grupo de brasileiros e familiares já está prestes a deixar a faixa de Gaza. Nesta manhã, o grupo já estava na fase de imigração na passagem de Rafah, que fica na fronteira com o Egito. A autorização para deixar o território palestino foi concedida a 34 pessoas pelas autoridades israelenses. Mas o número final de quantos brasileiros e familiares completaram o processo será informado só após o fim da operação. Um avião da Força Aérea Brasileira, o KC-30, decolou nesta manhã do Rio de Janeiro rumo ao Cairo, no Egito, para fazer a repatriação. A previsão é que o grupo desembarque no sábado em Brasília. Essa é a terceira operação de resgate de Gaza e acontece após Israel rever vetos aos pedidos de repatriação do Brasil e autorizar a saída de 16 pessoas. Agora, após Israel fazer a liberação, familiares que haviam desistido da viagem também poderão embarcar para o Brasil. Das 34 pessoas que estavam autorizadas a deixar Gaza nesta quinta, 16 têm dupla nacionalidade, 17 são palestinos e uma é classificada como internacional. Mas outras 8 pessoas seguem impedidas de deixar Gaza mesmo após a revisão dos vetos feitas por Israel.
A requisição para a revisão dos vetos foi feita pessoalmente pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, ao chanceler de Israel, Eli Cohen, durante uma reunião em Buenos Aires no dia 9 de dezembro. E os moradores da capital da Islândia puderam retomar a vida normal após a diminuição de intensidade de um vulcão. Ele estava em atividade desde novembro e cerca de 3.000 pessoas foram obrigadas a deixar suas casas. A erupção começou na noite de segunda, em uma região em que a atividade sísmica era muito intensa desde o início de novembro. A atividade vulcânica continua nesta quarta, mas com intensidade muito menor. I think this is just something that is going to be happening over the next few years. Isso é algo que vai acontecer nos próximos anos. Provavelmente vamos normalizar este tipo de coisa. Vamos ter que viver com isso. Especialistas falam que nos próximos 100 anos, algo assim, mas acho que estamos seguros. Over the next 100 years or something. So, yeah, but I think here we are safe. I mean, it's just it's going to be a tourist attraction again, so we are hoping to boost the economy. Vai ser uma atração turística de novo. Esperamos que melhore a economia. São tempos difíceis na Islândia, mas as erupções antigas melhoraram a economia. Espero que dure o bastante. I mean, I hope it's going to last long enough. A erupção é a quarta nos últimos anos e ocorreu a cerca de 3 quilômetros do pequeno porto de Grindavik, de onde os moradores precisaram sair no início do mês passado devido ao grande acúmulo de magma. A Islândia fica entre as placas tectônicas eurasiática e norte-americana, o que faz da região vulcânica uma das mais ativas do planeta. E os times mais ricos do mundo conseguiram uma vitória, só que fora de campo. A Justiça Europeia decidiu que os clubes não podem ser punidos por organizarem competições paralelas às federações. A decisão pode mudar o futuro do futebol europeu. O Tribunal de Justiça da União Europeia avaliou que FIFA e UEFA não têm poder para proibir os clubes de se organizarem para disputar uma nova competição. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, em entrevista ao canal do clube espanhol, saudou a decisão. Nos próximos dias vamos estudar em detalhes o alcance desta resolução, mas antecipo duas conclusões de grande significância histórica. O futebol europeu não é e nunca mais será um monopólio. A instância judicial afirmou, no entanto, que a decisão não significa necessariamente que o projeto da Superliga deve ser autorizado e que a sentença é um pronunciamento de forma geral sobre as regras das entidades esportivas, não sobre esse projeto específico. Imediatamente após o anúncio, a empresa A22, criada para organizar a Superliga, anunciou um novo projeto de torneio com 64 clubes, 100 membros permanentes, dividido em 3 divisões com sistema de acesso e rebaixamento. A ameaça de uma divisão parcial dos clubes mais poderosos que sonham com um modelo lucrativo como o das ligas fechadas no esporte dos Estados Unidos paira sobre o futebol europeu há décadas. Em abril de 2021, 12 grandes clubes do continente anunciaram a criação de uma competição privada com enorme potencial econômico, horas antes de a UEFA apresentar uma reforma na Liga dos Campeões da Europa. UEFA e FIFA ameaçaram punir os clubes que aderissem à iniciativa, e a forte oposição das torcidas levou 9 times a desistirem publicamente de continuar na competição. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!